Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Pod Vida, esse podcast que tem como objetivo gerar vidas, porque vidas geram vidas. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado Aleph, ele daqui a pouco vai se apresentar, nós vamos bater um papo e antes de mais nada eu quero te convidar a compartilhar isso nos seus grupos, com seus amigos, com seus familiares, dispara, se inscreva no canal, ativa o sininho para que você possa acompanhar e nos abençoar também para que esse Pod Vida gere vida através de você também. E aí, Felipe? Fala galera, aqui é Felipe falando com vocês, mais um Pod Vida aí pra gente. Quero fazer um merchanzinho, agradecer a nossa Melhor Grão, uma apoiadora nossa aqui que sempre está nos ajudando. Tem novidade hoje de 2 apoiadores, vou falar já. Mas onde é que é? Aqui no Nova América, do lado do Nova América tem um anexo chamado Office. Do lado do Office mesmo, dentro, um anexo, Office 3000. Então, você pode vir aqui tomar um café de segunda a sexta, horário comercial. E agora que vai ser a bênção pra tua vida. A Melhor Grão tá dando 10%. Eu falei? Que isso, hein? 10% de desconto. Quanto? 10% de desconto. Pra você que vir aqui, é só falar que assistiu o Pod Vida. Essa aqui é a senha master. Que passaporte, hein? Passaporte do céu. Então tem café, chegada. pão de queijo. Atendimento aqui é top, é carinhoso. A galera aqui é muito boa no atendimento. Prezam muito por isso. Então pode vir. Agradecer também a G2 Publicidade, que nos patrocina, nosso apoiador. É uma empresa de envelopamento de geladeira, móveis, afins. Então você que tem essa necessidade, também vai ter 10% de desconto. O patrão ficou maluco. Ficou maluco, cara. 10% pra caramba. Pode vir mesmo, pode vir pra cá. Fala que você veio através do Pod Vida e você vai ter 10% de desconto lá no teu orçamento, tá bom? É isso aí. Aleph, tá contigo, Manauara. Manauara, Carioca, Bragantino, Bragantino. né? Isso aí, bem brasileiro. Uma parte de cada. Se apresenta, irmão. Alegria estar aqui com vocês. Desde já, muito obrigado pelo convite, de estarmos aqui juntos. É muito bom poder fazer parte de algo que cria conteúdo do Reino de Deus, né, cara? Isso é fantástico, então agradeço muito pelo convite. E bom, meu nome é Aleph, para quem não me conhece, sou natural de Manaus, Amazonas. Tenho 28 anos, eu acho, se eu não me engano. Acho que é 28. 93. Só de evangelho, né? Só de um lado do rosto. Um lado da face mas tem essa idade. converteu com 18. Aí... Pô, também não entrega assim, né, cara? Podcast. Pelo amor de Deus, né? Vamos com calma. Acabei de chegar. Bom, e gente, sou autor de 2 livros, né? Atualmente tenho trabalhado muito nessa questão da escrita. Eu tenho convicção do poder de um livro. Eu ouvi uma frase muito interessante que diz o seguinte: a gente não pode transformar a sociedade, mas a gente pode transformar as pessoas e as pessoas transformar a sociedade. Então, acredito que o livro ele sempre teve esse papel na história, né, de educar, de transformar, de consolidar, de discipular. Então, eu tenho investido meu tempo e minha vida nisso, né? Em escrever, traduzir o que o céu está dizendo para esse tempo. E é isso. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Legal, Aleph. Então, vamos começar. Você é de Manaus, e aí, como foi sua vida, sua criação lá? O que se deu para você vir parar no Rio e depois ir para Bragança Paulista? Conta aí. Perfeito. Bom, eu morei em Manaus dos meus primeiros anos de vida até os 17, 18 anos, né? Lá em Manaus nós tínhamos um trabalho com jovens, né? Fazíamos parte da liderança de jovens da igreja local de Manaus e tínhamos também esse trabalho evangelístico, né? Eu comecei a pregar dentro dos ônibus de Manaus. Então, assim, um dia eu estava indo pro trabalho e aí, na verdade, estava voltando do trabalho e aí, no ônibus lá de boa, tranquilo, escutando minha música, de repente veio algo no meu interior. Prega a palavra agora. Eu falei assim, como assim que eu vou pregar a palavra agora? Aqueles ônibus sanfonados, gigantes, lotado de gente. Falei assim, cara, não tem como pregar a palavra agora. Eu não sei nem falar, eu nunca tinha pregado antes. E aquilo foi muito forte no meu interior. Foi tão forte que eu não consegui ficar quieto. Você sabe aquela santa inquietação que vem no seu interior, te impulsionando a fazer algo? E aí eu falei assim, cara, eu não tenho o que fazer. E aí eu, com a voz trêmula, com as pernas bambas, simplesmente comecei a dizer, queridos, com licença, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são, mas eu estou apenas aqui para dizer que Jesus ama vocês. Ele tem um plano na vida de vocês, ele quer trazer descanso hoje para a vida de vocês. E, cara, eu não sei como que isso aconteceu, mas aconteceu.
E aí foi um romper, né? Porque depois disso a gente começou... Nós íamos pro trabalho, na maioria das vezes, e voltávamos pregando. Íamos e voltávamos. Eu ia pra igreja, então assim, comecei a criar uma rotina de viver essa realidade, de pregar dentro dos ônibus de Manaus. E aí, com isso, a gente iniciou um projeto numa praça pública chamado Semeador, que é um culto em uma praça, né? E esse projeto, inclusive, até hoje... Ele existe, mas com outro nome. E aí o Semeador foi esse projeto onde realmente coisas sobrenaturais aconteciam. A gente começou a ver pessoas que passavam ali e começavam a dizer: cara, eu não sei o que tem aqui. Eu não sei, eu não sou cristão, mas quando eu passo e vocês estão aqui, parece que tem uma paz, uma claridão. Eu não sei explicar, eu só sei que eu tô com vontade de estar aqui. E aí Deus começou a fazer coisas assim inimagináveis, cara. Pessoas sendo salvas, transformadas, libertas. E ali a gente ficou por 5 anos. E quando a gente recebeu um convite, depois desse processo todo do Semeador e essa pegada mesmo evangelística, de levar o evangelho aos perdidos, a gente recebeu o convite para fazer um curso em Minas Gerais, no CTMDT, né, chamado Centro de Treinamento Ministerial do Diante do Trono. E ali a gente estudou teologia com ênfase em missões. Passando isso, que foi aproximadamente 2014, 2015... a gente voltou para Manaus e aí lá recebemos o convite para vir para o Rio para pastorear os jovens da PIB de Bom Sucesso. Né? E dali pastoreamos os jovens da PIB por 2 anos e meio, aproximadamente. Realizamos um trabalho de discipulado, de cuidado. E então a gente saiu depois desse tempo na PIB, fomos para uma outra igreja, que é a Igreja United. Passamos 1 ano e meio e o Senhor nos levou para Bragança Paulista e hoje eu tô aqui com vocês. Legal. Até preguei uma vez na praça, lembra? Verdade. Em Bom Sucesso. Em Bom Sucesso. Ele fez um... Olha. Você fazia sempre, né? Acho que Sim. trabalho ali em Bom Sucesso. Uma vez eu fui lá pregar, foi muito maneiro. Foi muito especial. Especial demais especial. mesmo, foi muito maneiro. E é muito louco, cara, porque assim, a gente não tem noção, né? Eu sempre falava isso quando a gente tava nas reuniões de preparação para o culto, né? Ali em Bom Sucesso, na Praça das Nações. Eu sempre dizia isso, cara, quem bate o som não tem noção até onde o som pode chegar. Então, às vezes a gente tava lá, pessoas que passavam do outro lado do trem, ali, falava, cara, hoje eu tava pensando em tirar a minha vida. E eu ouvi um Jesus te ama que entrou dentro de mim, destruindo todas as mentiras, e agora eu tô aqui chorando, querendo Jesus. Então, assim, a gente começou a receber muitos testemunhos de coisas sobrenaturais que Deus estava fazendo. E esse é o impacto que nós devemos ter como filhos de Deus, cara. Então eu tenho isso como lema, por onde eu vou. Cara, não importa quem você é, não importa o que você tem vivido, todos nós somos chamados para manifestar o reino de Deus. Como filhos de Deus. Isso é inegociável. Você é chamado, não importa aonde você nasceu, não importa a sua denominação, sua família, não importa quem você é, cara, Deus está te chamando para você ser um representante de Cristo na Terra. E não tem como você não ser um representante de Cristo na Terra e não impactar as pessoas. Ainda que seja na vida ordinária. Mas nós somos chamados para isso, cara. Isso é muito fantástico. Amém. Olha, você disse que estava lá em Manaus, começou a trabalhar e foi enviado. Mas como foi essa vocação? Hoje você é pastor. Não, hoje eu não sou pastor, hoje eu estou como voluntário. A gente está em treinamento de liderança para os grupos pequenos lá da família de Zascope, né, que é a igreja que a gente congrega agora. Mas nós não estamos pastor. Porém, né, a gente tem pastoreado pessoas, discipulado. Sim. É uma coisa que constantemente a gente faz. Até porque eu tenho algo comigo que eu acredito que você não precisa ser pastor para discipular pessoas, né? Sim. Então, não tenho esse... No momento, não estou como pastor, não sou pastor, mas tenho tido a oportunidade e a honra de discipular pessoas. Perfeito. E como foi essa vocação? Como se deu isso dentro de você? Essa chamada, você ouviu, teve uma experiência, como se deu isso? Cara, é uma pergunta muito boa, porque as pessoas sempre me perguntavam isso, né? Tipo, como que isso começou? Como que você foi sentindo esse chamado para tocar pessoas de fora, ônibus, presídios, prostíbulos? E, cara, uma coisa que sempre ficou muito clara para mim foram os sinais. Cara, uma coisa que é incrível é saber que Deus ele é o primeiro interessado em te mostrar a vontade dele. Então ele vai deixando sinais. Eu comecei a ver que às vezes eu voltava do trabalho e eu via as prostitutas na rua e eu ficava falando assim, meu Deus, elas precisam saber o quanto elas são amadas. Quantos anos mais ou menos você começou a perceber os sinais? Cara, eu tinha algo em torno de 14, 15 anos. Eu era menor aprendiz na época. Eu era menor aprendiz, inclusive. E eu voltava do trabalho, ficava assim, cara... E sabe aquele negócio dentro de você que realmente queima?
sabe? Então eu olhava para aquelas meninas e eu falava assim, elas precisam saber que elas são amadas. Elas precisam entender o quanto elas são amadas pelo Senhor. E aí eu comecei a perceber que essa urgência, ela estava sempre presente aonde eu ia. Então eu ia a alguns lugares e eu começava a ver, cara, aquele mendigo precisa saber que ele é amado. Aquela pessoa que não consegue sair da depressão precisa saber que ela é amada. Então isso começou a vir com muita convicção e certeza, sabe? Essa realidade de perceber essas pessoas. Sabe quando você olha para um lugar que antes estava sempre ali, mas agora você olha de uma forma diferente? Parece que é como uma luz apontada, um refletor apontado para aquela pessoa. Então isso começou a acontecer constantemente. Constantemente eu comecei a ter um santo desespero pelos perdidos. E aí, às vezes eu entrava no ônibus e via assim, cara, se essas pessoas não ouvirem que elas são amadas hoje, elas podem ir para casa e alguma coisa acontecer, elas não conhecerem Jesus, cara. Então eu comecei a ver isso com muita intensidade, né? Esse foi um dos sinais. Outros sinais é que as pessoas começavam a me procurar, sem eu falar nada. Tipo assim, ora por mim, me ajuda com isso, me ajuda com aquilo, cara, preciso de um conselho. Então assim, e eram pessoas não cristãs, né? Eram pessoas que não professavam a mesma fé. Eu tenho até pessoas que não acreditavam em Deus e que me procuravam também para ter conselhos e tal. Então eu comecei realmente a observar uma inclinação divina, celestial, para essa realidade, entendeu? Então, para você que está nesse momento de descobrir, né, o que você precisa fazer, fique atento aos sinais. Eles falam muito. Deus, ele é o primeiro interessado em te mostrar o que ele tem para sua vida, cara. Amém. E nesse caminho aí de pregação, ônibus, pô, tem uma polêmica aí, você até saiu numa matéria e tal, do assalto. Sim. Conta aí, que história é essa, cara? Cara, essa foi uma história muito louca. Nessa pegada de sempre estar indo e voltando do trabalho, né? E às vezes da igreja também, eu sentia essa convicção de que eu deveria pregar, porque vinha essa santa urgência que eu falei pra vocês. Cara, eu ficava pensando, imagina se acontece alguma coisa com essas pessoas hoje, elas não sabem o quanto elas são amadas. Elas não conhecem Jesus. Elas não vão saber quem Jesus é. Então eu tô tendo a oportunidade ímpar. E às vezes acontece esse tipo de coisa com a gente, né? A gente tem uma oportunidade para falar do amor de Jesus. A gente tem uma oportunidade para realmente manifestar o reino de Deus e dar o que a gente tem. Cristo em nós, a esperança da glória. E foi exatamente nesse momento que eu estava vivendo. Nessa pegada de voltar para casa, só que era um dia que eu tava muito triste. Cara, tinha acontecido algumas coisas pessoais. Eu tava assim, sabe aquele momento que você não quer saber de nada? Que você se fecha, né, no seu mundo, na sua dor, você fica ali, cara. E não que isso seja errado, mas para mim naquele momento era errado. Eu percebi que eu estava fazendo da minha dor um lugar de esconderijo. Eu não estava me expondo ao reino de Deus ou ao amor de Deus. Eu simplesmente peguei a minha dor, peguei a minha insatisfação, o meu ódio, fiquei ali comigo. E aí, nesse momento, eu peguei o ônibus. Inclusive, eu tinha perdido um ônibus, ou seja, não deu tempo de pegar o ônibus que tinha vindo em seguida, eu tive que esperar outro. E esse ônibus que eu esperei, eu estava sentado lá, naqueles ônibus que a catraca é na frente, sabe? Aqueles ônibus que você paga na frente e passa. E aí eu entrei, tinha um lugar para sentar. E aí eu fiquei ali, chateado, com raiva, pensando. E aí de repente veio aquele testemunho interior no meu coração, no meu espírito. Prega a palavra agora. Falei assim, poxa Deus, tô triste hoje, não quero pregar. Queria ficar aqui na minha. E aí, mais uma vez, prega a palavra. E eu assim, lutando comigo, sabe? E aí, mais uma vez, prega a palavra. Uma pausa aqui. Eu estava há uma semana de ir para uma conferência de avivamento na Argentina. Uma semana, mais ou menos. Eu tinha acabado de tirar a documentação para ir, que estava na minha bolsa naquele dia, na minha mochila. Eu estava com o celular novo, a mochila era nova. Então, assim, era um ambiente, uma situação perfeita para que eu perdesse até a oportunidade de viajar. E aí, cara, nesse momento em que eu ouvi o terceiro momento, né, que eu ouvi a voz de Deus falando, prega a palavra, eu disse, quer saber? A melhor defesa é o ataque. Eu me levantei, passei a catraca e eu comecei a dizer, licença, meus queridos, eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são, mas eu estou aqui para dizer o quanto amado vocês são. Na hora que eu falei isso, entraram 3 assaltantes no ônibus, colocaram faca no pescoço do motorista, outro no cobrador. O ônibus fazia zigue-zague, começou um desespero. E na hora eu fiquei assim,
Cara, eu tava pregando. Nunca imaginei que isso ia acontecer. Eu falo até com detalhes. Inclusive no livro Agitadores, eu compartilho um pouco sobre isso, com até detalhes. E o tempo foi passando, né, depois do assalto. Vou já voltar para a história. Você que tá ansioso aí para entender o que aconteceu. Uma semana não, alguns meses depois eu encontrei uma pessoa que me tocou e falou assim: eu te conheço, você tava no assalto. Eu tava lá. E aí eu convidei ela para também contar a história dela, a visão dela do assalto no ônibus. Que maneiro, cara. Foi muito louco. E aí, cara, voltando aqui, vamos lá voltar pro assalto. Quando eles entraram e o ônibus fazia zigue-zague assim, cara, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Como é que vai ser? Desesperado, né? E a gritaria no ônibus, você imagina. Cara, e tinha uns precipícios assim próximo. Então o ônibus começou a fazer isso aqui, ó. E muita gente gritando. E aí eu fiquei assim, Deus, só o Senhor pra intervir aqui. Mas foi muito desesperador, cara. Foi assim, algo que eu nunca imaginei viver em toda a minha vida. Juro pra vocês. Foi assim, muito louco a experiência. E aí, dado algum momento, eles pegaram e olha a situação. Todo mundo que estava na frente foi assaltado. Levaram tudo deles. Quem que estava na frente? Você que Eu tava estava pregando. na frente. Celularzinho novo, bolsinha Celularzinho nova. novo. Só que eu já tinha passado a catraca. Ah, Então assim, eu recebi um livramento de Deus, porque primeiro eu fui obediente, né? E aqui eu quero compartilhar um ponto pra você que está nos vendo nesse momento. Cara, obedeça a Deus independentemente da sua dor. Por quê? Porque quando a gente obedece a Deus, a gente está obedecendo a alguém que já sabe da eternidade. Ou seja, você está obedecendo de alguém que sabe o teu futuro. Então, cara, imagina se eu não tivesse obedecido. Primeiro ponto, eu teria sido roubado em tudo. Eu não conseguiria viajar, talvez. E receber algo de Deus que Deus tinha preparado pra mim naquele lugar, na Argentina, lá no Congresso de Avivamento, que eu iria uma semana depois. Segundo ponto, cara, quando os assaltantes foram embora, que eles pularam do ônibus em movimento ainda, eu olhei para um lado, eu vi senhoras chorando, eu olhei para o outro, vi crianças, eu vi gente gritando desesperadamente. E a hora o Espírito Santo falou assim: essa é a hora. Esse é o momento. Levante-se e fale. Eu me levantei e comecei a dizer: queridos, ouçam-me, prestem atenção aqui. E aí a galera chorando, todo mundo sem entender. E eu falei assim: hoje o Deus que nos ama nos deu um grande livramento. Vamos orar agora, para que o reino de Deus venha sobre esse lugar. E aí nós começamos a orar. Quando nós começamos a orar, cara, eu nunca vi um culto tão avivado na minha vida. As pessoas gritavam: Senhor, obrigado Deus, obrigado. Elas gritavam com tanta ênfase, com tanta força. Cara, com tanta força. Aquilo me constrangeu, porque eu realmente vi que não importa o ambiente de caos que você esteja, se o reino de Deus entra ali, ele muda qualquer ambiente. Amém. E foi exatamente o que aconteceu. Porque aquele ambiente de caos, de medo, de insegurança, aquele ambiente assustador, de repente, a presença de Deus veio sobre aquele ônibus, cara, e encheu aquele ônibus. As pessoas ficaram calmas. E Deus foi glorificado. Agora pensa comigo. Caraca. Imagina se eu não tivesse ouvido a voz de Deus. Imagina se eu tivesse ficado na minha dor, Sim. Sim, sabe? sim. No meu problema, na minha carência, na minha situação, e não fosse obedecer a Deus. O que seria daquele dia? Então, assim, um grande ponto que eu quero realmente trazer como ênfase hoje para você que está nos assistindo, nos ouvindo, é: obedeça a Deus independentemente da situação que você esteja vivendo. Há sucesso nisso, há vida nisso, e de fato você vai ser levado para outro nível. Eu só posso contar esse testemunho hoje porque eu decidi saltar em cima de toda a dor que estava na minha frente, cara. E entender que a dor não era a minha causa. Eu falo isso muito no livro Agitadores, que é o meu segundo livro. Eu falo assim, cara, a dor que você vive hoje, ela não é a tua residência. Ela não é o teu lugar de permanência. Ela é um lugar passageiro. Você tem que entender uma coisa, eu sempre falo isso no livro. Cara, a eternidade é conhecer Jesus. Tudo que seja fora disso não é a eternidade. Paulo disse o seguinte: eu tenho por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Ou seja, tudo aquilo que não é eterno, eu perco para conhecer aquele que é eterno. Logo, se a eternidade é conhecer ao Senhor, seria inteligente eu passar a maior parte do meu tempo conhecendo Ele, porque eu já vou estar provando do que é a eternidade, que é Ele. Então foi exatamente a postura que eu tive. Cara, eu vou decidir não atentar no que eu tô vendo.
Porque o que eu tô vendo é desespero, o que eu tô vendo é medo, o que eu tô vendo é carência, o que eu tô vendo é caos, mas eu não posso olhar as coisas que se veem porque são passageiras. E eu decidi olhar para Cristo. E ele foi glorificado, cara. Amém. Amém. Cara, maneiro. Você, autor de 2 livros, jovem, cara, com muita potência no evangelho. Você é um exemplo, mano. Glória a Deus, meu queria que irmão. você comentasse primeiro do teu primeiro livro, né? Que tá aqui, ó, galera. Sempre foi sobre Jesus, né? Livro que eu já li, top demais. Que bom. Muito bom Que você mesmo. gostou. Eu falo isso, né? Acho que é muito bom você ler, porque o que o Aleph passou, você tem. O que ele passou em 10 anos, 5 anos para aprender, você pode ir uma semana captar. Pode ir uma semana pegar o teu ensino que você teve que passar. Então ler é muito bom por isso, né? E eu queria que você comentasse um pouco como é que foi. O que te levou a criar um livro, fazer? Qual é o teu motivo? Onde você quis chegar, não quis? E aí? Perfeito, muito bom. Excelente pergunta, cara. Eu sempre tive como convicção, né, o poder de um livro, né, o poder da escrita. E aquilo que eu falei no início, quando você perguntou como que você começou a entender o propósito de Deus para a sua vida, os sinais foram um grande mostrador dessa realidade. Porque eu comecei a perceber coisas mínimas. Então, exemplo, eu escrevi algumas coisas e isso gerava grande impacto, por mais simples que eram. Eu comecei a ouvir pessoas de diversos lugares diferentes, chegavam pra mim e falavam assim, você vai escrever livros, você vai ser escritor, você vai escrever livros. Tu recebeu profecia? Cara, sobre várias isso? Mesmo, cara? vezes. Eu acho que mais 5 vezes, no mínimo, assim. De forma clara. A pessoa chegava pra mim e dizia assim, você vai escrever muitos livros. E teve gente que sonhou, eu sonhei que você tava um dia assinando um livro de experiências com você e o Espírito Santo. Então assim, eu comecei a ver que isso constantemente estava vindo sobre minha vida, né? Essa realidade, né, e tal. E aí o tempo foi passando, até que um momento eu percebi que já estava passando do momento disso acontecer. Que eu estava protelando e não estava, de fato, cumprindo com aquilo que Deus já tinha falado que iria acontecer, né? E aí, em um dia, em uma conferência também, isso foi em Belo Horizonte, eu estava nessa conferência e aí a moça que estava pregando, ela estava falando sobre influência, né? Que ela foi chamada para influenciar as pessoas através das redes sociais. E ela disse que um dia o Espírito Santo falou com ela assim, e aí, até quando você vai impedir o meu mover na sua vida e na vida das outras pessoas? Até quando você vai impedir com que o fluir do sobrenatural seja através da sua vida e toque outras pessoas? Porque quando você faz isso, você atrapalha e atrasa o que eu tenho para sua vida e também para aquilo que eu tenho para fazer através da sua vida e na vida das outras pessoas. Isso pra mim foi como um tapa na cara. Eu entendi que Deus estava falando que era o momento de eu começar a escrever. Então eu comecei a escrever sem saber como, né? E cara, isso é fantástico, porque eu realmente percebi que havia uma capacitação sobrenatural de Deus para a escrita. Não importa como vai ser, o que vai acontecer, o que importa é que você tem que tomar uma iniciativa. E foi exatamente o que eu entendi. Eu precisava agir. Eu não tinha editora, eu não tinha condições financeiras, eu não tinha condições físicas, emocionais, mas eu tinha uma palavra. Você tinha uma regrinha? Escrevia todo dia de manhã, todo dia à noite? Não tinha. Não tinha. Eu tinha algo do tipo assim, eu tenho que escrever alguma coisa. E aí eu comecei a escrever, né? Depois disso, de uma forma muito sobrenatural, as coisas começaram a fluir. E eu fui vendo, cara, e mais uma vez, não importa as circunstâncias, não importa se você tem ou não tem, se você tem uma palavra de Deus, você tem tudo. É isso aí, cara. E foi exatamente o que aconteceu, né? E nessa realidade de escrever, eu fui vendo realmente Deus se manifestando de uma maneira sobrenatural. E aí começou a aparecer editora, condições, veio a capacitação. Então eu publiquei o primeiro livro através disso. Né? E quando eu recebi esse título, né? Então, sempre foi sobre Jesus. Quando eu recebi esse primeiro título, foi realmente um entendimento que eu estava tendo sobre quem Jesus é. E foi muito interessante porque o tempo foi passando e eu percebi que, cara, a gente escreve, né, um livro para que as pessoas sejam abençoadas, né? Claro. Então, assim, eu escrevi pensando, cara, glória a Deus, esse livro vai tocar pessoas. Eu estava até conversando com o Felipe e falei assim, cara, um dia Deus falou assim, você sabe por que você escreveu, o seu primeiro livro foi esse? Sempre foi sobre Jesus? Para que você seja o primeiro a ser lembrado que não é sobre você.
que não Amém. é sobre o que você pode fazer. Toma. É isso aí, cara. Cara, isso aí. Pega essa, pega essa Cara, senha. então assim, eu sempre que É isso, escrevo cara. os meus próximos livros, eu sempre lembro disso. Eu tô fazendo alguma coisa errada, tomando algum tipo de decisão errada, e eu sou lembrado, cara, não é sobre você. Não é sobre a força que você tem. Não é sobre o quanto você pode fazer. Sempre foi sobre mim. Glória a Deus. Então, a partir disso foi que nasceu esse livro, né, que é um convite para uma vida cristocêntrica. Uhum. Né? Então, assim, uma vida que aponte para Cristo, uma vida que você realmente entenda que, cara, todas as áreas da sua vida, elas têm que apontar para Jesus. Amém, cara. Né? Elas têm que apontar para Jesus. E se você for pegar as escrituras do início ao fim, elas apontam para Cristo. Então, de fato, né, todas as coisas convergem nele. Ele é o início e ele é o fim. E uma coisa que a gente vê nas escrituras, né? Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E um dia ele falou assim comigo, eu não sou só o caminho, a verdade e a vida, eu também sou o seu destino. E a gente só consegue entender destino quando a gente entende princípio. Sim. E ele é o princípio. Se ele é o princípio, cara, então eu preciso pautar toda a minha vida nessa realidade, onde sempre foi sobre Jesus. Então o livro é um convite para isso, para uma vida cristocêntrica. Eu estava dizendo aí sobre tudo convergir para Cristo. Eu lembrei do texto de Paulo aos Colossenses, que ele coloca um hino cristocêntrico. Yeah. Eu estava até pesquisando aqui agora, mas ele faz a convergência, né? O universo, a criação, todas as coisas estão convergindo em Cristo, estão indo para Cristo. Exatamente. É sensacional, cara. E esse livro ele foi baseado nesse cântico, né? Nessa realidade. Legal, cara. E eu tive a graça, né, de Deus de convidar alguns amigos queridos para também participarem do livro. Então a gente tem aqui, né, o pastor Adiel Amadeu, que é pastor da Global NI. Tem o André de Meglo, que é um pastor da Vineyard da Suíça. Tem várias pessoas também que participam e que celebram comigo a vida cristocêntrica, né? E o segundo livro é esse do livro que a gente compartilhou sobre o assalto anterior, né? Chama-se Agitadores, que é um convite para uma vida de impacto. E esse livro ele tem como base, né, o versículo de Atos 17:6, né, que diz que esses que têm alvoroçado o mundo chegaram aqui. Sim. Né? Essa expressão era um xingamento para os cristãos, né? Tessalônica, né? Exatamente. Então, assim, havia toda é como se fosse algo negativo. Fala assim, cara, esses baderneiros estão aqui. É igual a ideia do cristão, né? Era pejorativo também. Ah, né? sim, Cristão, o Pequenos Cris, né? Em Antioquia. É isso aí. O Agitadores em Tessalônica e Beré, do grego, tem alguns estudos que dizem eles estão virando o mundo de cabeça para baixo, né? Exato. É uma agitação total, tá tudo fora de ordem. Exato. Na verdade é a ordem a ordem do reino que deveria estar instaurada já e que é o que ele queria. Que é contra essa ordem vigente do império do mal, né? Exato. Que o mundo jaz do maligno. Não, Cristo estabelecendo o reino dele. Exatamente. E por isso que, cara, era um xingamento, mas que vinha acompanhado de um significado sobrenatural. Sim. O que estava acontecendo com esses agitadores, esses baderneiros, esses bagunceiros? É isso aí. Mortos ressuscitando, paralíticos andando, o reino de Deus sendo estabelecido. Então, assim, cara, que me chame de agitador, não tem problema. Contanto que a gente que isso aconteça. Exatamente, vivendo essa realidade de impactar o mundo à nossa volta. O mundo ordinário mesmo, nossa vida diária. Porque a vontade de Deus, cara, é essa. É o mundo ver em nós Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. A esperança da glória. Então, que sejamos agitadores que vivem uma vida que sempre foi sobre Jesus. Aqui, então, as pessoas encontram a história do ônibus com mais detalhes. Exatamente, com mais detalhes. Com a visão de detalhes. outra pessoa. Com a visão da passageira que também estava no ônibus. Isso ela é maneiro, conta... sabia? Cara, a visão legal, né? num livro de uma outra pessoa que viu. Exato. Porque uma coisa é você né? Tipo, outra pessoa viu outra perspectiva, né? Maneiro. Foi uma testemunha ocular, né, do que aconteceu. Cara, é muito louco, assim, mas é visível perceber que Deus, ele realmente tem feito tantas coisas através desses livros, sabe? Assim, eu tenho recebido testemunhos de lugares diversos, sabe? Do que Deus tem feito. Pessoas que já me disseram assim, cara, um dia eu tava pensando em tirar a minha vida. E eu comecei a ler seu livro e eu fui redirecionada para Cristo. E em Cristo não há morte. Ele venceu a morte, em Cristo a vida. Então, isso é fantástico, né? Eu glorifico a Deus por ter tido a graça, né? E eu posso te dizer com toda a convicção, cara, não foi sobre mim. Não é sobre mim, né? É sobre alguém que já está na história há muito tempo e a gente só é participante daquilo que Jesus começou, né? Que Deus começou desde a eternidade. Amém. E é muito bom ser colaborador
né? Trabalhar junto com Como é que Jesus as é pessoas fantástico. acham hoje o livro do Aleph? Cara, olha, Plataformas. você vai encontrar nas melhores plataformas, então Amazon, Magazine Luiza, lojas americanas. Tá? Então nesses marketplaces todos você consegue encontrar. Que Submarino. isso, hein, pai tá fraco não, hein? Você consegue encontrar ali na internet. Se você quiser, no meu Instagram, você Pode também falar teu encontra. Instagram Dá o teu arroba aí. O meu arroba é Aleph, ALFF, Amorim. Então, no link da minha bio, você vai encontrar todos os links para essas lojas. Lá você encontra. Então, Aleph, aí você estava em Manaus, foi para BH, estudou, se preparou, veio para o Rio, trabalhou, só que agora você foi para Bragança Paulista. E como foi? O que Deus falou com você e o que você encontrou lá? Aonde você está congregando? Qual é a igreja que você está pertencendo agora? Perfeito. Cara, mais uma vez eu volto para os sinais, né? A gente começou realmente a receber vários sinais que, primeiro, né? Eu acho que um dos sinais mais importantes, que inclusive eu acabei não falando, mas eu quero compartilhar com você que nos ouve agora, é o testemunho interior. É você, de fato, ter essa convicção no teu espírito que você precisa fazer isso, né? E juntando isso, que é o mais importante até do que os sinais, porque, cara, Deus ele é o primeiro interessado em te mostrar o que ele quer. Às vezes a gente fica assim muito ansioso. Deus, eu quero saber o que o Senhor quer, que decisão eu vou tomar. Cara, descansa. Fique tranquilo. Legal, cara. Porque Deus é o primeiro interessado. Se ele é o primeiro interessado, ele vai te mostrar o caminho que você tem que seguir. A missão é dele, cara. Por muitas vezes eu tentei, e eu sou, às vezes... Nós somos convidados a viver essa realidade de nos movermos por aquilo que a gente sente, né? E o evangelho não se trata de se mover pelo que sente. Se trata de crer. Convicção. É convicção. Não, jamais pelo que a gente sente. Né? Exatamente. E essa fé, ela nos move, né, cara? É você crer que Deus, ele tá te movendo, não pelo que você sente, porque senão você vai se dar mal. Quando a gente se move por aquilo que a gente sente, é muito perigoso. Exato. É isso aí. E aí eu comecei a perceber isso, né? Respondendo a sua pergunta sobre a nossa mudança para Bragança, eu comecei a perceber os sinais, o testemunho interior de que eu deveria fazer isso. E aí a gente entendeu que Deus estava nos chamando para lá, para aquilo que Deus está construindo ali em Bragança Paulista. E hoje nós congregamos na igreja Família de Zoscope, né? Tem sido uma igreja muito relevante no Brasil. Estamos ali, né, servindo no voluntariado, também agora servindo junto aos DNAs, que são os grupos pequenos da igreja, né? Estamos em treinamento de liderança para assumirmos um DNA também ali e servir ao nosso próximo, né? E sermos agitadores. E tem sido muito fantástico a experiência, sabe? De estar ali. É uma igreja com uma cultura muito profunda no reino, na palavra de Deus, nos princípios básicos e vitais da fé. Então a gente tem aprendido muito, assim. A igreja Família de Zoscope, né? O que Deus está fazendo através do movimento de Zoscope também tem sido, assim, inexplicável, cara. É realmente uma experiência única. Tem sido poderoso. Pedrinho tinha que nascer, né? Exato. Pedrinho paulista, né? O filhão que você tem. Aleph, vimos também que você já tá pro 3º livro, cara. Né? Pode contar Estamos um pouco aí. dessa novidade aí. Claro. Pode falar o tema. Sim. Pode comentar um pouco sobre esse novo livro. E queria que você falasse algo que acho que é muito maneiro. Cara, algo novo ser pai pra você, né, Sim. mano? Algo muito especial. Imagino que deve estar mexendo muito com você. Todas as experiências de estar vivendo com o Pedrinho. E isso vai influenciar nos próximos livros? Você já tá pensando em algo com a paternidade, irmão? Cara, a paternidade é algo fantástico, né? Né? Eu imaginava que eu conhecia a paternidade de Deus. Eu imaginava assim, cara, isso sempre foi algo que me fascinou, né? Saber que o Deus do universo decidiu ser meu pai. Mas quando eu me tornei pai, a minha visão mudou totalmente. Eu realmente comecei a ter uma nova visão do que é paternidade, né? Então, assim... Inclusive, eu quero mandar um abraço pro meu filho. Não sei quando que você vai ver esse vídeo, se daqui a 5 anos, 6 anos. Pedro, você chegou para mudar tudo. Filho, você é muito amado. Você é uma bênção para sua geração. Amém. E glória a Deus porque você chegou. Amém, mano. É fantástico, né? Então, Pedro hoje tem 2 meses e 29 dias. Puxou a mãe, graças a Deus. Puxou a mãe, um pedacinho do pai. Né? E o menino, ele é profético, né? Porque assim, ele é manauara, né? Ah, Carioca,
né? A minha esposa, os pais dela são portugueses, então carioca, manauara, carioca, português, nasceu em Atibaia, São Paulo. Legal. Então assim, Bragantino ainda. Foi naturalizado como Bragantino. Então o menino é das nações. É isso aí. E cara, de fato, assim, alterou tudo, né? Nossa visão de mundo, nossa visão de evangelho, de reino de Deus, e tá alterando, cara. E eu tô aprendendo, né? Tudo é um grande aprendizado. Né? E ele chegou para inaugurar realmente um novo tempo de Deus. E esse novo livro, né, que também fala sobre essa realidade do amor, né? O título é Meus Dois Amores e Eu. Né? Legal. Do que ele fala? É simples, cara. Existem os dois principais grandes mandamentos: amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Né? E me fascina entender que o convite de Deus não é só para amá-lo, mas para amá-lo acima de todas as coisas. Isso muda tudo. Né? Porque o diabo vai estar muito satisfeito de você só amar a Deus. Mas quando você ama a Deus acima de tudo, tudo muda. É uma nova visão. E essa realidade também de amar o nosso próximo como a nós mesmos. Muita gente se ama, mas não ama o próximo. Ou ama o próximo, entre aspas, mas não se ama. Mas não tem como você não dar o que não tem. Né? E aí quando você pega, a palavra diz que toda a lei e os profetas dependem disso. De amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. E a gente percebe uma grande carência do que é amor. Existe uma visão muito romantizada do que é o amor. Sim. Só que a Bíblia diz que o amor é sofredor, né? O amor de Deus, ele é sofredor. O amor, de fato, ele é um amor que se entregou, cara, na cruz. Existe maior amor que esse? Morreu numa cruz. A Bíblia fala que não tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus próprios amigos. Então o livro ele é um convite para você ser encorajado, amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Então eu vou trazer algumas reflexões de por que o amor tem se esfriado, né? A gente já sabe qual o porquê disso, mas de uma forma prática, como que você pode crescer em amor? Primeiro, a Deus, e segundo, aos teus semelhantes. E é uma coisa muito simples, porque quem que é a fonte de amor? É Deus. Ele é a fonte de todo amor. Ele é amor, ele não tem amor, né? Isso é uma grande Constitui verdade. Quem ele é, né? Exatamente, é parte da identidade dele. Então, né, eu inicio ali o livro, vou dar até um spoiler pra você que tá aqui agora, nos ouvindo e nos vendo, vou ter um spoiler pra você. Presta atenção, hein? Isso aqui é pra você só. Quando eu comecei a escrever esse livro, cara, eu comecei a olhar para a origem, né? Eu falei isso um pouco mais cedo aqui no podcast. Cara, a única forma de você entender destino é quando você entende origem. Então, se eu quero entender o destino, eu tenho que entender a origem. A mesma coisa é entender propósito. Se eu quero entender propósito, eu tenho que entender a origem. Quando Deus cria a humanidade, pensa comigo, Deus ele é um Deus diferente do Novo Testamento para o Velho? Para o Antigo? Não. Ele é o mesmo Deus. Ele é amor. Então, quando ele cria o mundo, ele estava criando o mundo em amor porque ele é amor. Quando ele cria Adão, ele cria o mundo em amor porque ele é amor. Cara, e aí eu comecei a entender um princípio. Se Deus é amor, significa que quando ele estava com Adão, visitando Adão todos os dias, eu fico imaginando Deus chegando para Adão todos os dias e a presença de Deus dizendo: Adão, você é muito amado. A verdade é que Adão ele tinha o impacto do amor de Deus sem limite. O pecado não estava ali. O pecado não estava ali. Era Deus e ele. Não tinha barreira nenhuma, Não tinha barreira nenhuma. Ele estava sendo impactado constantemente. Cara, ele olhava para a criação estava gritando: Adão, você é amado. Ele olhava para os animais estavam dizendo: Adão, você é amado. Todas as coisas apontavam para a origem de Deus, que é amor. Logo, se Adão, nesse ambiente perfeito de amor, né, ele decide se afastar, ele literalmente se afastou de Deus. E a coisa mais profunda que Adão perde não foi a sua saúde, não foi a sua riqueza, não foi os benefícios que ele tinha. A coisa mais profunda que Adão perde foi o relacionamento. Foi deixar de ser amado e amar a Deus. Então, se tudo depende disso, cara, qual é a problemática hoje, então? Por que a gente não consegue amar a Deus acima de todas as coisas? Se você quiser, leia próximo livro. Não, eu achei muito interessante você pontuar, isso me marcou muito na nossa conversa, que você colocou assim, ó: amar a Deus pode até ser fácil. Difícil é amar a Deus sobre todas as coisas. E nós vemos uma geração no nosso tempo que diz amar a Deus. Essa geração ama a Deus. Você ama a Deus, sim. Você é filho de Deus, sim. Exato. Você ama Jesus, sim. Mas você vive como um filho de Deus? Eu não professo a fé. Eu não sou religioso. Eu não levo tão a sério. Eu não sou radical. Não, mano, olha só, presta atenção.
Se você ama a Deus, você tem que amar acima de tudo, acima das suas paixões, dos seus desejos, né? Da sua natureza, acima disso forte. É um tudo, convite muito forte. é o amor de Deus. Isso é profundo, cara. Cara, isso altera tudo. Altera tudo à nossa volta. E como que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? Como que isso pode acontecer, né? De uma forma prática. Né? Você que está nos ouvindo agora e nos vendo. Cara, você só pode amar a Deus quando você entender o quanto amado é por Ele. Legal. Isso muda tudo, né? Porque assim, às vezes a gente quer fazer isso na força do nosso braço. Mas, cara, não tem como você amar sem entender que Ele te amou primeiro. Ele te Sim. amou primeiro. Verdade. Então, se Ele te amou primeiro, você não tem outra coisa a fazer a não ser se render esse amor e dizer, Deus, obrigado por me amar. E a resposta que eu vou dar a esse amor é só uma, te amar. Amém, cara. Cara, isso muda tudo. Por quê? Porque a gente vê uma geração que por muito tempo tem forçado tentar amar a Deus, mas sem ser amado por Ele. Sem entender a revelação. Né? E como que eu posso ser amado por Deus? Primeiro, lendo as Escrituras. A gente percebe uma geração, eu falo muito isso no primeiro livro, uma geração que é muito profunda nas redes sociais, é muito profunda em como engajar, mas é pouco profunda no amor de Deus. É pouco profunda nas Escrituras. Então, como que eu posso saber que eu sou amado de Deus? Primeiro, vai para as Escrituras. A palavra de Deus, ela é uma carta aberta do quanto você é amado. É claro, o evangelho em si não se trata do homem no centro. Sim, claro. Né? Porque a gente vê, infelizmente, uma geração que coloca o homem no centro, mas não se trata disso. Ensimesmada, né? Exato. Esse mesmo. Ensimesmado. Pelo contrário, o evangelho, o centro do evangelho é o próprio Deus, que decidiu nos amar. Então, eu posso amar a Deus quando eu vou para as Escrituras e percebo que Cristo é o centro, que Ele é o próprio centro do evangelho, e sou amado por esse Deus, né, através das Escrituras, através da história. Cara, a história toda fala disso. Né? Todas as coisas convergem. E, cara, Deus está, através da história, gritando, você é muito amado. E aí você vai percebendo, né, o desenrolar da história, todas as coisas indo para essa direção, né, indo para essa direção do quanto nós amados somos. E aí outra coisa, né, através do Espírito de Deus, que testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Aí. Né? Então o próprio Espírito vai revelar você. E como que eu faço? Cara, de uma maneira simples e básica, presta atenção. Como que eu sei que eu sou amado por alguém? Eu tenho que passar tempo com essa pessoa. Relacionamento. Relacionamento. É um caminho de relacionamento. Não tem que como, fugir. cara. Eu só sei que a minha esposa me ama porque eu passo tempo com ela. E eu percebo que as ações da minha esposa revelam esse amor. Como que você quer saber se é amado se você passa mais tempo nas suas redes sociais, passa mais tempo no seu Netflix e em outras coisas do que com ele? Você sabe que você vai entender que... e eu falo muito isso no segundo livro. O que você ouve, o que você vê, o que você passa tempo lendo, isso vai definir cultura em você. Legal. Porque cultura dentro revela comportamento fora. Logo, Verdade. se cultura dentro revela comportamento fora, o que nós ouvimos, vemos e lemos revela o que estamos vivendo. O tipo de vida que você leva é influenciado por essas realidades. Então, eu quero convidar você que me vê, você que me ouve agora, a ir para um novo nível de cultura, cara. Passa tempo lendo sobre o quanto você é amado. Amém, mano. Passa tempo ouvindo sobre o reino de Deus e o quanto Deus te ama, e o quanto você é amado por Ele. Passa tempo conversando sobre isso. E a forma que você vive vai ser alterada. Porque nós somos aquilo que nós passamos tempo ouvindo, lendo e conversando, né? Amém. E é isso. Caraca, muito bom, mano, muito bom. Vai dar uma valorização pra pessoa também, né? Saber que é amado é bom demais, É né? bom demais. É gostoso demais você saber que você é amado. Eu falo uma parada maneira, tipo assim, quando você é presenteado por alguém, né, é uma forma de lembrar que é amado e tal, ser presenteado. Hoje mesmo você me presenteou aqui, é uma forma. Mas, Aleph, antes de entregar isso aqui, o teu amor foi muito mais forte, porque você pensou, Yes. você vai até um shopping, você vai até um lugar, você antes de entregar o presente a alguém, então não é o presente. É o sentimento, é aquilo que vem antes. É ação, né? Né? Então, assim, cara, muito importante isso aí, Isso é essa muito valorização, importante, você se aprofundar nesse conhecimento de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Isso é contra a depressão, isso é contra um monte cara, de coisa, isso, cara. Isso aí é muito profundo saber que o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Né? O amor de Deus lança fora todo medo. A nossa geração é uma geração que é carregada de medo. Simplesmente porque o que nós temos ouvido revela isso.
Nós temos passado o tempo ouvindo sobre a morte, passado o tempo ouvindo sobre coisas desta era, e isso tem construído em nós uma cultura. E a gente vê uma geração frágil, uma geração sensível e não uma geração forte. É verdade. Simplesmente porque passa mais tempo meditando no que você falou, na ação do diabo e não na ação de Deus na terra. Olha, eu achei interessante nessas falas, nesse papo que a gente está tendo, e eu queria fazer isso um link com o projeto, o programa, né, que vocês têm lá na igreja de vocês, DNA, Sim. que é um projeto de discipulado, né? Um Sim. programa de discipulado, pequenos grupos, né? E o quanto isso é importante para a igreja hoje, Aleph? O quanto você tem visto na sua ação como discípulo e como um pastor, né? A sua ação de discipular, de cuidar, e o quanto a igreja precisa de discipulado hoje, de mergulhar na palavra, de sentar aqui, vamos juntos aprender. Exatamente. Não tem como você viver evangelho sem participar daquilo que Deus instituiu e deixou nas Escrituras como uma ferramenta que centraliza e que passa o reino de Deus, que é o discipulado. Jesus ele deixou o discipulado como algo extremamente importante na vida do crente. O que é o discipulado? É Cristo ser gerado em você. Amém. É eu trabalhar para que Cristo seja gerado em você. O apóstolo Paulo fala, eu tenho como dores de parto para que Cristo seja gerado em você. Sim. Então o discipulado, eu gosto muito dessa definição, e o Douglas traz muito isso. Ele fala, Douglas Gonçalves, ele fala assim, você vai discipular as pessoas quando você entender que Cristo precisa ser gerado nelas. Legal, cara. Quando elas se parecem com Jesus, não só Amém. em imitação natural, isso aí é uma coisa que eu sempre falo, né? Não se trata apenas de uma imitação natural. Eu vou olhar e vou imitar. Não, se trata de nascer de novo. É uma natureza, que está disponível para aqueles que se tornaram filhos de Deus, sim. mas que agora também precisam entender que você é salvo, seu espírito é regenerado, porém, a sua alma ela precisa ser renovada todos os dias. Nossa mente precisa ser renovada todos os dias com a palavra de Deus, com a transformação da palavra de Deus, não nos conformando com esse século. Então o DNA ele traz muito essa realidade de quê? De gerar Cristo no outro. De ser um discipulado onde Cristo é gerado através da palavra, através das Escrituras, e a gente acredita muito nisso, como igreja, que é através do discipulado, do cuidado, que nós vamos transformar o mundo à medida que pessoas se tornam parecidas com Jesus, se tornam cópias de Jesus. Legal. E quanto isso, agora eu vou fazer o contra aqui, e o quanto você tem sido discipulado, por exemplo, pelo pastor Douglas e por outros, e o quanto isso é relevante no seu ministério, na sua vida, na sua família. Perfeito. Eu realmente tive uma mudança, assim, cara, fantástica, quando eu conheci o discipulado em si, porque eu realmente fui discipulado de fato quando eu fui para o CTMDT, que foi o seminário que eu fiz, e lá tinha um pastor que nos discipulava. Então, a cada 15 dias nós tínhamos encontro, ele avaliava a forma que a gente vivia, a forma que a gente se comportava, tanto nas aulas como na vida diária, entre os colegas. Então, assim, de 15 a 15 dias a gente sentava para ter um relato mesmo, né? Legal, exatamente, né, de forma intencional. Uma carência hoje, né? Exatamente, uma carência hoje. E ali eu pude ver algo fantástico acontecendo. Eu cresci em 2 anos, eu que não cresci em 10. Por causa do discipulado. Então, assim, o pastor sentava comigo e ele falava, e ele me ajudava, me ensinava através da palavra os princípios fundamentais da fé. Me ensinava através da palavra o que quem Jesus era. E através disso a minha vida era confrontada e eu ia mudando. Eu ia vendo coisas que eu nem via antes, cara. Que eu vivia e que pra mim era normal, mas que através do discipulado eu tive a oportunidade de conhecer Jesus através disso e Cristo ser gerado em mim. E eu cresci em maturidade. Então, desde ali eu realmente entendi. Eu falo muito isso no meu primeiro livro sobre a importância de você procurar mentores, discipuladores. E, gente, às vezes as pessoas me procuram, e eu tenho tido a oportunidade de discipular algumas pessoas. E assim, eu fico feliz quando as pessoas me procuram também. Porque não é... Cara, quando você vai olhar para o princípio, mais uma vez, eu vou entender propósito quando eu voltar para a origem. Sim. Como que o discipulado começou? Jesus chamou aqueles homens, mas os homens decidiram seguir Jesus. E não estou falando de seguir de uma forma cega. Seguir do tipo assim, eu vou seguir... Não, mas de fato, se dispor, procurar. Então procure um discipulador, ser discipulado pelo seu pastor, pelo seu líder. Cara, é muito importante. Então, eu realmente fui vendo que o discipulado ele mudaria tudo na minha vida. Então, eu tenho pastores que me discipulam,
na Dizoscópio, eu tenho o nosso líder do DNA, é um rapaz, um dos presbíteros que estão ali nos discipulando, nos acompanhando. Cara, isso é extremamente importante. Até para que você tenha um relatório, até para que você tenha um feedback de como que está sendo a sua vida. Você, cara, tirar dúvidas, cara. Apesar de ter escrito 2 livros, de estar já vivendo o evangelho há muito tempo, cara, eu penso o seguinte: todo mundo precisa ser discipulado. É isso aí. Seja um pastor, um bispo, um apóstolo, todo mundo precisa ter alguém a quem deve prestar contas. Não, eu acho engraçado, tô até conversando bastante, porque eu tô adorando o assunto. O apóstolo Tiago, ele vai escrever na sua carta, confessando seus pecados uns aos outros e orando uns pelos outros para que haja cura, perdão e tudo mais. E a gente não tem mais isso, né? De você sentar com um mentor, né? Com alguém que vai te discipular e você rasgar a sua vida e aquela pessoa orar por você e você se sentir perdoado por Deus através daquela comunhão, da oração diante de Deus. Cara, e isso é o reino de Deus em ação, né? Porque o evangelho, ele não se trata da minha história, né? Se trata de quem Jesus é, e através de Cristo eu posso ter relacionamento com você, eu posso ter relacionamento com você. E nesse relacionamento o rio de Deus flui, de uma forma sobrenatural. Por quê? Porque, cara, eu vivo o evangelho, eu vivo o reino de Deus em unidade. A Bíblia fala que Jesus disse o seguinte: eles verão quem são, eles verão Deus neles, eu neles, quando eles forem um. Então, assim, isso é extremamente importante. Sabe o que é triste nisso? Eu penso muito sobre isso. É que os acessíveis se tornaram inacessíveis. Os caras que deveriam estar mais acessíveis para o povo, para estar lá, para apacentar de verdade, se tornaram inacessíveis por eles mesmos. Porque eles mesmos pegaram e fizeram uma utopia deles, de santarrões, e ficam com medo das pessoas chegarem perto, porque vão ver mazelas. E aí, vendo mazelas, não vão ficar com medo, porque ele criou um caminho de super santarrão, super santão, que não erra, que não sei o quê. E aí, esses caras que criaram isso, é muito triste, cara. Porque por isso que eu falei que o apacentamento hoje está em decadência. Porque os caras se tornam inacessíveis. Você vai conversar com um cara desse, às vezes, como eu já tive experiências. Fala, meu filho. Tá bom, não. Meu irmão, calma aí, a gente nem conversou, pô. Não tem tempo pra você, não tem tempo pra apacentar mais, infelizmente. E quando encontra gente assim, que nem você falou, comentou até um pouco do Douglas, do quanto ele é apacentador, carinhoso, um bom pastorzão. É bom você ver Cristo, né? No outro. Você vê e fala assim, caraca, eu posso me repousar aqui. E todo mundo que tá voando quer repousar também. Exatamente. E existe até uma coisa muito simples, né, disso. De fato, cara, a gente olha assim, a gente percebe que existe um foco muito maior no processo do que nas pessoas, né? Muito maior naquilo que a pessoa pode fazer do que naquilo que a pessoa pode se tornar. E o grande ponto não é no que a gente pode fazer, mas no que nós estamos nos tornando, né? E se hoje, né, você tem tido dificuldade de procurar um discipulador, você que está nos ouvindo, se você tem alguma dificuldade de procurar um discipulador, cara, você tem que procurar alguém mais maduro que você. E essa pessoa, outra pessoa mais madura. Então, existe algo que a gente precisa até trazer como uma simplicidade no discipulado, né? Quem que pode discipular? Alguém que já é maduro. Isso aí. Não precisa ser um pastor, não precisa ser um apóstolo. Se você é maduro na fé, você tem que estar discipulando. Por quê? Você vai dar frutos. E tudo isso se trata de dar frutos. Se você não dá frutos, se você não tem frutos para mostrar, então algo precisa ser realinhado. E você precisa voltar para a origem, que é Cristo. Você trouxe um outro ponto que eu acho interessante, né? Que não precisa ser pastor, diácono, líder para discipular. Não espere só o seu pastor discipular. Se você já é um cristão maduro na fé, que está caminhando, você pode discipular, né? Ô, Aleph, a gente quer te agradecer por esse encontro, por esse papo. E a gente está começando a caminhar para a parte final do nosso encontro. Queria que você deixasse um recado aí, um salve para a galera, deixasse uma mensagem do teu coração e do coração de Deus para quem está nos ouvindo hoje. Que bênção. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Foi uma grande alegria estarmos aqui juntos e ter esse tempo de mesa, né? Eu realmente não vi isso aqui como uma entrevista em si, mas um tempo de mesa, onde a gente compartilha um pedaço de cada um de nós e Cristo é mostrado, né? Isso aqui foi um discipulado, né? Entre aspas. Verdade. Vocês me discipularam, eu discipulei vocês e o reino de Deus foi avançando. Então,
a mensagem que eu quero deixar para você que nos vê hoje, que está nos escutando, é o seguinte. Não importa qual é a sua história, não importa... E quando eu falo isso, não é diminuindo a sua história, mas eu quero dizer o seguinte. Talvez você que está nos escutando tenha grandes desculpas para não viver o evangelho de maneira simples. Talvez um desprezo que você teve da sua família, talvez algo que aconteceu no teu passado. Eu quero te dizer que quando nós estamos em Cristo, isso não nos define. O que nos define é o que Cristo fez na cruz. E o que Cristo fez na cruz foi eterno. Não tem data de validade. O que Cristo fez na cruz não tem data de expiração. Não é algo que cobre uma parte da sua vida, pelo contrário. A vontade de Deus é que todas as áreas das nossas vidas sejam impactadas pela presença de Jesus, pela vida de Jesus, por quem Jesus é. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte: viva cada dia da sua vida como sempre é sobre quem Jesus é de fato. O Deus que decidiu se tornar carne, decidiu se esvaziar para se tornar semelhante, se entregar numa cruz, morrer por nós. Então que você tenha esse mesmo sentimento que houve em Jesus. Amém. Não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou. Seja como Jesus. Sabe? Que Deus te abençoe e procure pessoas que você possa crescer com elas, onde Cristo vai ser gerado em você. E não se esqueça, nunca se esqueça, que não importa qual seja a estação que você esteja vivendo, Deus se importa em encher todas elas com a sua glória sobrenatural. Amém, amém, amém. Passa o teu arroba aí onde as pessoas podem te encontrar. Daqui a pouco o Felipe também vai estar dando um recado sobre os livros. Deixa aí e avisa o Douglas que a gente quer ele aqui também. Douglas, pode chegar. Douglas Gonçalves. Vem pro RJ. Pode deixar, vou deixar esse recado pra ele. Deixa seu arroba aí. Perfeito. Gente, meu arroba é Aleph, A-L-E-F-F, Amorim, tá? Lá no Instagram. Então você pode ir lá nos procurar, deixar uma mensagenzinha lá, que nos viu aqui no podcast. Vai ser uma grande alegria poder conversar com você. E eu queria, rapidinho, fazer algo que eu senti agora aqui no meu espírito. Amém. Eu queria orar pelas pessoas que estão doentes, que estão vendo esse podcast agora. Então, se você tem... Eu posso? Com certeza. Então, se você tem algum tipo de enfermidade, se você tem algum tipo de dor, alguma coisa que você recebeu como... algo negativo sobre a tua saúde, eu quero pedir para você colocar agora suas mãos, onde está essa enfermidade, se você consegue colocar agora. Eu quero orar com você, nós vamos orar aqui como família, como corpo de Cristo. Amém, eu quero orar junto com os meus irmãos pela sua vida agora. Eu creio que esse vídeo vai chegar em lugares inimagináveis. Ele vai alcançar pessoas em lugares que a gente humanamente não poderia alcançar. E em Deus não existe distância no Espírito, não existe distância geográfica que possa de fato impedir o mover de Deus. Então, onde você estiver agora, ou se você conhece alguém, manda esse vídeo, manda esse podcast. Isso é uma coisa que eu quero falar para você, te encorajar, compartilha. Se isso te abençoou, não trave o rio. Não trave aquilo que Deus pode fazer através desse vídeo, através desse tempo de discipulado. Compartilha com outras pessoas e deixa o rio fluir. Amém. Deixa o rio fluir, porque é responsabilidade de Deus passar isso adiante. Amém? Então, coloque a sua mão agora na sua enfermidade, que eu quero orar junto com vocês, meus irmãos. Agora, em nome de Jesus, dor. Em nome de Jesus, enfermidade. Amém. Como está escrito na palavra, doentes seriam curados através de Jesus. E como discípulos de Jesus, nós queremos agora declarar, em nome de Jesus, enfermidade, seque desde a raiz. Agora, em nome de Jesus, corpo, alinhe-se à palavra de Deus. Ossos, alinhe-se à palavra de Deus. Circulações, alinhe-se à palavra de Deus. Caroços, alinhe-se à palavra de Deus. Câncer, alinhe-se à palavra de Deus. Em nome de Jesus agora, cura sobrenatural sobre este corpo. Cura sobrenatural sobre esta mente. Depressão agora, em nome de Jesus. Sai agora. Pai, obrigado por esta cura, obrigado por este milagre, obrigado porque o seu reino é manifesto agora. Aonde essa voz é ouvida, aonde esse vídeo chega, o seu reino avança de uma maneira sobrenatural. Em nome de Jesus. Pai. Amém e amém, que Deus te abençoe. Amém. E é isso. Mano, muito obrigado por ter nos presenteado com tanta história boa, com tanta coisa boa, saber que a gente tem referências, que tem pessoas boas fazendo, escrevendo, agindo, agitando. Glória né? a Deus. Então, muito obrigado. Que teu próximo livro também
decole tanto quanto os outros, Amém. sejam bênção para tantas outras, tantos testemunhos de vitórias, Que de bom, pessoas amém. que foram tocadas pelo Espírito Santo através da tua vida. Esse é o desejo do nosso coração, irmão, que chegue Amém. cada vez mais longe, Amém. muito mais pessoas sejam abençoadas. Galera, tem coisa boa para vocês aqui, ó. A Aleph deixou 2 presentinhos pra gente sortear, tá bom? Então como é que vai ser feito? Vai ter a foto desse menino lindo, Manauara, vai estar aqui com a gente, lá uma fotinho no nosso Instagram. Você comenta o nome de um amigo, você vai botar lá, vai comentar o nome de um amigo. Nós vamos sortear 2 livros. Vai chegar para você 2 livros, um para você e um para o seu amigo, tá bom? Então, para isso você tem que estar seguindo o Aleph, tem que estar seguindo o Pode Vida, tá bom? Seguindo os 2, vai estar lá o sorteio e quem for sorteado vai ser presenteado muito bem com esses 2 livros aqui, tá bom? Aí vocês que são amigos, né? Depois um lê, outro lê, troca, né? Um com o outro, lê o outro livro e tá bom. Que bênção. E depois vai comprando o livro para abençoar o Aleph também, vai mandando para as pessoas Amém. e sejam abençoadas, porque tem muito conteúdo bom para vocês aqui. Garantir. Glória a Deus. Amém, Aleph. Obrigado. Que Deus abençoe sua vida, Amém. sua família, seu ministério. Amém. Que você possa frutificar onde você chegar Amém. e que a gente ouça Deus fazendo através da sua vida Amém. e que a gente possa continuar caminhando junto. Amém. Muito Deus obrigado. abençoe. Muito obrigado, gente. Obrigado a toda a equipe. Tão preciosos e nos receberam muito bem Corminha aqui. aí, fala que o Corminha Amém. vai vir aí. Tá aí. Corminha Tem uma veio. equipe aí atrás. Equipe preciosa demais. É isso. Deus Pessoal, abençoe. Deus Galera, abençoe muito vocês. Obrigado, valeu. Fica na paz. Até a próxima. Mais um Pode Até mais. Vida. Valeu.